Marcos capítulo 6, versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Esse versículo faz parte de uma história muito conhecida vivida por Jesus e seus discípulos. É a história de quando Jesus caminha por sobre as águas no mar da Galileia. Essa história é rica em detalhes e em ensinamentos da parte de Deus para nós. Mas antes, eu preciso mostrar o contexto desse versículo. Jesus e seus discípulos estavam em um lugar deserto e uma multidão os seguia. Eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ao cair da noite, Jesus alimentou essa multidão e seus discípulos, multiplicando milagrosamente 5 pães e 2 peixes. Depois disso, Jesus insistiu para que os discípulos subissem em um barco e atravessassem o mar da Galileia em direção à cidade de Betsaida, e eles obedeceram. Jesus, porém, subiu em um monte sozinho para orar. Resumidamente, esse é o contexto do versículo que acabamos de ler. Então vamos para as lições que tirei apenas desse versículo. Primeira lição: ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Olha que fantástico isso! Jesus estava longe dos discípulos, em terra firme, orando, e os discípulos no meio do mar enfrentando uma tempestade. Mas Jesus viu que seus discípulos estavam com dificuldade. Jesus viu quando o vento soprava contra os seus discípulos. Isso nos ensina que Jesus está vendo as suas dificuldades. Jesus está vendo que os ventos fortes e a tempestade estão dificultando a sua caminhada. A segunda lição: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Jesus está querendo nos mostrar aqui que quando ele vê que os seus discípulos estão passando por alguma dificuldade, ele vem ao nosso encontro. Jesus nunca nos deixa sozinhos em meio às tempestades que atravessamos. Terceira lição: andando sobre o mar. Jesus estava longe dos seus discípulos. Jesus estava em terra firme e os seus discípulos estavam em um barco no meio do mar. E Jesus não tinha um barco à sua disposição para chegar até os seus discípulos que estavam em dificuldade. Mas o que Jesus quer nos mostrar aqui é que não existem barreiras que impeçam Jesus de chegar aos seus discípulos quando eles estão passando por alguma dificuldade. Era alta madrugada, havia pouca visibilidade. Havia uma tempestade no mar e as ondas estavam agitadas. Jesus não tinha um barco à sua disposição, mas Jesus foi andando sobre as águas de forma sobrenatural para socorrer os seus discípulos. E chegando lá, Jesus acalmou a tempestade. Mas ele não poderia acalmar a tempestade de onde estava? Sim, é lógico que poderia. Mas Jesus queria ensinar para os seus discípulos e perpetuar esse ensino através dos evangelhos que Jesus age no sobrenatural. Jesus age quando tudo parece estar perdido e não existem dificuldades para Jesus. Jesus é capaz de chegar até você de maneiras improváveis. Não importa onde você esteja e qual seja a sua dificuldade, Jesus pode acabar com o seu problema a hora que Ele quiser. Mas você precisa entender que Jesus age de forma sobrenatural. Você precisa acreditar que Ele é capaz de andar sobre o mar que está te assustando e que Ele é capaz de cessar essa tempestade em sua vida. Não importa qual seja o seu problema, não importa qual é a sua dificuldade, quando você perceber que não tem mais solução, é aí que Jesus começa a agir na sua vida, porque Ele age no sobrenatural e Ele está vendo tudo o que você está passando. Confie em Jesus. Amém? Que Deus os abençoe.